I know you see so happy. Que vergonha, hein? Que papelão. 4, 3, 2. E aí o cara do iCarly começa. Ei, como é que vocês estão? Tirando tudo, tá tudo bem? Literalmente, porque esse é o primeiro episódio da nova temporada de Tirando Tudo, Tá Tudo Bem. Novo formato, porque o outro não deu certo, né? Então a gente teve que mudar. E com a família Multivortex, estão aqui comigo duas pessoas que eu amo, ou que eu só tenho que pagar para elas algum valor no final do mês. Com vocês, Michelle, a menina dos spoilers. Michelle, oi, Michelle. Oi, tudo bem com vocês? Obrigada, muito bom estar aqui fazendo parte desse novo formato. Ah, ela está aqui para ser a única pessoa sensata. Veio aí. E temos ele aqui, o nosso grande mestre. Está sem webcam, mas você verá imagens de figuras históricas negras importantes desse país ao longo desse episódio. Que é... Deixa eu me apresentar, gente. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tô sem webcam, gente. Mas aqui estamos realmente com mais um episódio. Rebutamos o Tirando Tudo, Tá Tudo Bem, o reboot mais rápido do entretenimento. Mas foi necessário porque o nosso formato tava um lixo. Mas ainda assim, estamos aqui. Mas pode ir de He-Man também, né? A gente não pode ir de He-Man também. Pode ir de He-Man também. A gente não sabe, mas por enquanto, aproveitem este novo programa que vai chegar aí agora, certo? Então, bem-vindos, bem-vindos. Sejam bem-vindos, tá? Uma coisa muito legal é que esse primeiro episódio, que na verdade é o episódio 0, que é o piloto. Então, assim, o episódio 1 vai começar só para os nossos apoiadores, para fazer parte do Clube de Tofinhos a partir de R$ 3,99. Você vai ter 2 episódios por mês. Esse podcast é quinzenal, então a cada 15 dias sai um episódio novo para vocês. E o formato dessa vez é um pouco diferente, porque a gente decidiu que cada um traz um assunto e a gente descobre o assunto na hora de gravar junto com vocês. Hoje nós temos no cardápio patriotismo. Olha só, que coisa boa, né? Todo mundo aí vestido de verde e amarelo e tentando se lavar, né? Igual a mulher lá do Cu Verde, da Rede TV. E também... Tá toda durinha, é natural, né? Falecida Rede TV. Da falecida Rede TV. Resistiu até o último minuto. Mas ela tá viva. Ela tá viva ainda. Só talvez o Dolly, que eu não sei, né? E temos também o mundo monotemático. Né? Sim, sim. Nós temos também o mundo monotemático. E também temos pessoas bonitas. A criminalização das pessoas bonitas, que vemos aqui para criminalizá-las. Então, vai ser assim, mas lembrando vocês o seguinte, tá? A partir dos próximos episódios, a gente vai ter um espaço para você que estiver ouvindo, mandar seus próprios áudios lá no nosso WhatsApp, que um dia eu vou decorar, mas vai aparecer o número aí na tela. Vocês mandam mensagem pode mandar um áudio até 1 minuto, escrevendo podcast, manda falando, é por podcast. Não manda nudes, pelo amor de Deus. A gente não vai ver nenhum deles, não vai apreciar, não vai compartilhar com ninguém, não vai divulgar, não vai falar, nossa, que pequeno, pra ninguém, tá bom, gente? Então pode ficar... O máximo que a gente vai fazer é botar no Twitter e chamar de pequeno, foda-se. No Twitter é isso, a gente vai expor, tá bom? Então manda de visualização única pra não ter problema. E a Michelle aqui, ó, a cara da Michelle, que absurdo, né? Isso é porque a gente tá num dia bom. Agora... Vamos começar, vamos dar as honras para a nova integrante fixa desse podcast, para ela começar com o assunto dela. O que você quer tirar dessa vez para ficar bem, Michelle? Essa questão da internet está ficando monotemática. Quando tinha Big Brother, eu não conseguia ver mais nada sem ser algo relacionado a Big Brother. Quando tem uma trend, a gente entra no Instagram e só tem aquela trend. E agora, com a Copa do Mundo, obviamente que a Copa do Mundo é uma coisa maior, né? Então, acaba realmente... Mas, assim, eu não consigo ver mais absolutamente nada sem ser Copa do Mundo.
Obviamente que a gente não pode comparar BBB com Copa do Mundo, porque Copa do Mundo é muito maior, mas eu sinto que a gente tá nessa questão de que quando uma coisa bomba, todo mundo vai lá dar opinião, falar, mesmo que não seja sobre o que aquela pessoa fala na internet, mas como tá bombando, tá em alta, tá todo mundo comentando, ela também quer participar, ela quer ter ali o pedacinho dela, então sinto que cada vez mais as pessoas ficam falando sobre o mesmo tema. Obviamente que não é todo mundo que segue esse fluxo, mas eu sinto que cada vez mais a gente tá vendo a internet se tornar isso, todo mundo querendo opinar sobre tudo para tentar ver se pega ali uma fatiazinha de atenção. Eu tenho Cara, só. O Dave vai falar, porque a gente não sabe não, quando o não, é Dave vai que eu falar, acho que desde mas ele sempre foi assim. vai estar falando agora. Vai, Dave. Não, é que sempre foi assim, viu, Michele? De verdade. Quando você Não. pega realmente a, o histórico das coisas e tal, basicamente as pessoas se movem por trends. Então vai ter realmente a pessoa que vai gostar vamos dizer assim, de Copa do Mundo e tal, e aí vai ser uma massa de pessoas interagindo com aquele algoritmo, vai ter uma massa de pessoas que vai gostar de BBB e tal. O que eu tô vendo realmente é que as coisas estão ficando muito, assim, não estão durando muito, sabe? Então, tá acontecendo a Copa do Mundo, a Porque Copa do Mundo assim, vai... quando tinha o Orkut, ninguém ia falar mal de algo que não gostava. Exato. Eu acho que até um Mas determinado sabe por tempo na quê? internet a gente não via essa questão de todo mundo querer falar sobre um determinado tema. E eu acho que esse ano com o Big Brother, acho que o próprio o Wayne pode falar isso, foi demais. Foi Eu sou assim, a maior foi vítima do Big demais. Brother. Foi O Big demais, Brother. E assim, é absurdo. ao mesmo tempo que eu não vou reclamar, porque graças a ele, não foi o Big Brother, foi gente brigando por causa do Big Brother. Eu fiz dinheiro nesse canal. Né? Eu vou reclamar disso? Não, vou reclamar do que ficou, porque assim, o pessoal ainda. Assim, o que acontece? Eu tenho uma visão assim, eu acho que na época do Orkut, a gente tem que lembrar que o Orkut nunca foi uma rede social de celular. A gente não teve Orkut no celular. Então o celular ele popularizou para o quê? Para as pessoas burras. Desculpa, a verdade é essa. Pessoas burras. Enche a boca Mas pela o Twitter burra. no início também não era assim. Mesmo Não, quando não tinha era, mas celular. assim, mas porque qual que é o lance? Eu acho que é o lance do celular. Por quê? Eu lembro que minha professora, tinha uma professora de matemática muito boa que me ensinou tudo. Ela me ensinou matemática da melhor forma possível que alguém tem que aprender. Você quer Na acertar base da uma porrada. conta? Vai pra porrada. Entra no... Mentira, não é isso não. Você quer acertar uma conta? Coloca em dinheiro. Se alguém falar 2 mais 2 é igual a 4, talvez você não vai saber. Mas R$2 mais R$2 é 4. Você não vai querer perder dinheiro. Então, toda vez que eu tenho que fazer um cálculo muito grande, eu penso que eu estou tratando com dinheiro. E aí eu nunca erro. Olha só que dica boa. Dei aí para vocês. É cultura esse podcast. Mas o grande lance disso é que ela falava, gente, a maioria das pessoas no celular, tijolão, que tinha Bluetooth infravermelho. Você lembra do infravermelho? Você lembra do Nossa, tô Bluetooth? aquela imagem de aí infravermelho, né, velho? É uma delícia a gente assistindo série, assim, com a qualidade baixíssima, achando que tava abafando, só que você tinha um episódio inteiro que ocupava a memória inteira de iCarly no celular, você chegava na escola, olha aqui o que eu assisto no meu celular. Quando seu amigo que tinha toque polifônico, o composer do Nokia, lembra do composer do Nokia? Ele perdia. Gente, agora é outra figura histórica dele. Do nada. Essa daí não é histórica, não. É histórica pelos motivos errados. Aí o que acontece, né? Vamos esperar a fase da mania dele. Meu Deus! Ai, por quê? Eu tava sério. E aí as pessoas não sabiam mexer. Foco. Muita gente hoje tem celular e não sabe mandar um e-mail. Então, assim, eu tô falando de burro, tô falando de pessoas que às vezes não têm instrução para usar. E as redes sociais sempre teve esse monotema, eu acho, de uma certa forma, na televisão. Quando tinha um grande crime, só se falava desse grande crime. Só se falava disso. Quando tinha uma novela que fazia muito sucesso, só se falava dessa novela fora. Mas a gente via essa repercussão fora. Hoje... Eu nunca tive isso, porque Tipo assim... eu tinha o meu grupinho que assistia uma coisa, tinha um grupinho que assistia outra coisa, tinha um grupinho que não, falava mas de por uma coisa. exemplo,
É porque. Eu não vi esse monotemático mesmo, pelo menos Não, na a minha gente vida. tem. É porque, assim, vamos falar, é pobre, tá? Gente, a Michelle é um pouquinho mais, eu não sei. Mas a gente que estudou, não sei se a Michelle estudou em escola pública. Não, mas a não. gente que estudava em Escola escola pública. A particular. Michelle nunca estudou em escola pública, então ela não Não. sabe quem. A pessoa de escola pública não tem muito o que opinar. Vocês que têm dinheiro que opinam pelas coisas. Dave, não é? Que a gente, escola pública, o assunto da escola. A moda era Blade de tampinha de garrafa de detergente. Isso quando. Não, a moda era essa, isso quando não rolava briga, porque aí a briga era por semanas, né? No colégio. Era. Tipo assim, tinha uma briga entre duas pessoas. Gente, escola pública, ó, gente, por favor, frequentem. É o melhor lugar. Você tem entretenimento de qualidade. Tem até fumódromo infantil lá, se você for bibiar. Então, assim. Então é maravilhoso. Mas o grande lance, eu acho, dessa monotemática é quem controla o assunto. Quem controla o que vai ser o assunto ou não. Porque se a partir do momento, por exemplo, ano passado a gente teve um Big Brother muito flopado. Quando as pessoas largaram e a grande mídia falou não vou falar de Big Brother, o que virou o grande assunto? Chico Barney falou, vou falar de Bebê Reborn e virou aquele inferno na vida da gente. Lembra da grande onda do Bebê Reborn que a gente teve ano passado? Só de falar que a mulher levou no SUS a menina, Bebê Reborn. Então, tipo assim, a gente teve essas questões. Mas eu acho que as pessoas começaram a fazer vídeo de rage bait. E aí o pessoal caiu na pilha do rage bait, entendeu? Eu acho que essa que foi a grande questão. E eu acho que é sobre isso. Dave, você também concorda que foi um grande... assim, eu acho que é muito quem controla. Se o algoritmo tá... Por exemplo, a gente sabe, historicamente, foi falado pelo próprio YouTube, que conteúdos de Copa estão tomando o YouTube. Se esse podcast foi lançado antes ou depois da Copa, não sei se o Brasil perdeu, mas esse assunto tá pungente. Se você fala de outro assunto, mesmo que você esteja um nicho muito feito, pelo algoritmo você não vai conseguir. Mas é aquilo, quem controla o algoritmo controla o assunto, tá ligado? Hoje em dia, sim. Antigamente, quando não tinha esse lance de algoritmo, você ia pela manada. Tipo, você convencia um, convencia outro e tal, e aí esse assunto virava do momento. Assuntos grandes, como Big Brother, Copa do Mundo e tal, não tinha esse esforço. Mas assuntos mais nichados, para você levar realmente para o topo, você tinha realmente que fazer aquele trabalho de formiguinha e tal. Ou você tem um nome muito grande para você inserir essa pauta. Tipo o que aconteceu com o Felca. Felca é um cara que tem um alcance violento. Por mais que exista o algoritmo, existem pessoas que na minha percepção, elas não dependem do algoritmo por conteúdo. A gente que está aqui na base, na periferia digital do entretenimento, vamos fazer ainda precisa fazer esse trabalho de a gente precisa pegar o que o algoritmo está falando. E eu falo assim, fazendo uma analogia com pessoas periféricas, eu tenho muitas pessoas que vivem em periferias, você não pode lançar uma moda na periferia, tipo, se essa moda não tiver vindo de algum lugar, você vai piratear o produto que vai ser vendido no camelô é um produto que já está sendo consumido por ricos há muito tempo. É aquela coisa, o estrogonofe era uma comida extremamente chique, e aí quando o estrogonofe vira uma comida de pobre, ela se democratiza, fica grande, faz uma versão para isso, mas vira uma comida de pobre. Então, assim, Exato. a gente tem essa questão. Está acontecendo até ao contrário, sabe? Coisas que pobre faz, está virando coisa de rico, no caso. Ah, não, eu vejo as mulheres que ensinam etiqueta na internet, elas criticam tudo. As velhas, já viu esses vídeos velhos que critica etiqueta? Eu acho que agora a gente está indo para o consumismo. Todo mundo postando 20 mil produtos, você tem para fazer uma maquiagem, você tem que usar 300 mil produtos, e você vê cada vez mais essa questão do consumismo. Eu, pelo menos, vejo muito. E é sempre um consumismo que todo mundo consome a mesma coisa, não é nunca um consumismo tipo diferenciado, tipo, quando teve o morango do amor, todo mundo comendo morango do amor. Quando tem pistache, que para quem não sabe, pistache, porque os Estados Unidos produziu demais, manda para qualquer lugar. Olha, essa várzea tomou. É isso. Então, tipo assim, até o pistache. Aí, por exemplo, se você consome uma coisa que é um pouquinho diferente disso, eu acho que tem essa questão. Se você tá um pouquinho fora do momento, da moda, que tá pungente no momento, você vira, tipo, outsider, ignorado, flopado e dá tudo ruim. Mas eu sempre fui.
Eu nunca fiz nada relacionado a essas coisas megas populares. Eu já cheguei a falar com você, os vídeos do meu antigo canal, né, assim, se eu spoilando, eu falava sobre coisas que ninguém falava. Porque sempre que eu falava de uma coisa que estava muito hypada, as visualizações eram ridiculamente baixas. Mas assim, ridiculamente baixa, era assim. E quando eu falava de alguma coisa que ninguém estava comentando, eu tinha muitas visualizações. Mas Isso. será Comigo que é... sempre funcionou. E assim, só para não fugir realmente do assunto, lembro muito que eu disse que, nossa, tem coisas de pobre que estão pegando mania lá nas coisas de rico. Por exemplo, a faxina que a gente faz em casa, todo sábado e tal. Geralmente eu vejo alguns programas americanos e tal. E lá na gringa fala assim, tipo, que essa faxina normal, que é pra gente normal, né, e tal, de sábado, chama de full clean. Então vamos fazer um full clean. Então, aí tem um custo muito alto desse full clean. Então é isso, tipo, a nossa faxina, que é a coisa normal, dia de sábado, domingo e tal, lá é full clean. Então tá acontecendo realmente de muito dos nossos hábitos também caírem pra lá. Isso daí, a pessoa que é rica começa a falar que tá dando essa faxina com full clean, porque vira essa coisa. Por exemplo, a maquiagem básica para as meninas vira clean girl. Então eles transformam isso num movimento, transforma isso num movimento, num tema que várias pessoas vão seguir, igual o iPhone laranja, que para mim, gente... Que é horrível. Gente, assim, o iPhone laranja prata é muito mais bonito que o laranja. O azul Só que a diferença é lindo. É lindíssimo. Só que a Eu vejo diferença é poucas o pessoas com azul, laranja, velho, mas com laranja. é o iPhone hypado. Então, tipo assim, até no que a gente pode ter escolha individual, a gente está tentando escolher, porque tem uma outra coisa que também a gente precisa entender aqui. As pessoas estão sozinhas. Elas estão carentes de atenção e elas estão querendo encontrar qualquer pessoa para doar um Pix de 10 mil. Se alguém quiser, eu sou essa pessoa, por favor. Porque o que acontece? As pessoas querem sentir parte de algo. Na nossa época, não sei se vocês lembram, tinha as tribos sociais. Na nossa época, fala idoso. Não, na nossa época... Eu acho que eu sou a mais velha daqui, né? Então... Não, mas aí não vamos falar sobre isso, não. Esse assunto é o próximo episódio, a gente fala sobre etarismo. Esse é a pauta. Tá fazendo 40, tá ficando... Ai, a pauta é etarismo. Mas, por exemplo, olha só. A gente tinha... e você é clubber, você é emo, você é gótico, você é punk. Você lembra que tinha esses movimentos? Lembro, e eram movimentos que não eram da internet, eram movimentos que você ia lá e vivia aquilo. Você tinha o cabelo emo escorrido na escola, cuecão no final da aula, mas você vivia aquilo. O que acontece? A gente hoje não tem mais isso, porque o único lugar que a gente tem que performar é na internet. E eu acho que é muito essa questão realmente da performance. Você tem que falar sobre tudo para você tentar se manter relevante, para você tentar... Então você começa a pegar esses temas que estão em alta, e aí todo mundo começa a falar, e aí você só vê isso. Gente, eu nunca vi eu vi Big Brother uma vez na vida, eu não pesquiso por Big Brother, e só aparecia para mim pro Big Brother. E eu comecei a pesquisar porque eu enviava vídeos pro Hendrik. Graças a Deus. Mas assim, eu não era uma pessoa consumidora de Big Brother e aparecia só coisa de Big Brother pra mim. Então, assim, por isso que eu falei que pela primeira vez foi uma coisa que me atingiu de um jeito em que eu não conseguia nem ver o que eu geralmente via no Twitter. Foi assim, algo literalmente absurdo que eu nunca vi antes. E aí a pessoa que não faz conteúdo disso vai tentar, por exemplo, a pessoa, sei lá, fala de animes, eu vi isso. A pessoa vai criar o Big Brother dos animes. Então a pessoa tem que fazer. E assim. Mas as pessoas ensinam a gente fazer isso. E se eu fala de anime, tá na Copa, fala de animes de futebol. Monte a seleção. Você tem que estar. Eu tô vendo vários canais que eu gosto, importando a pauta da Copa, mas ainda falando o assunto deles. E tipo assim, eu acho que isso vai acontecer. Piadinha da Copa. Fazendo piadinha da Copa, usando e tal. Eu me incomodo muito menos com o monoteísmo, porque eu penso assim, aí talvez depois eu puxe, mas eu penso que acho que as pessoas hoje, elas dão uma importância, elas estão nesse desespero para serem vistas e ouvidas, e aí elas se sujeitam a tudo que elas quiserem. E uma coisa que esses dias, eu e a Michelle temos uma conversa gigantesca sobre qual é o assunto que a gente fala toda semana,
todo dia, thumbnail. É o nosso assunto favorito. Uhum. Thumbnail de canal. Para você que não sabe o que é uma thumbnail do canal, é a capa que você coloca. E aí o YouTube fala, se você não tá tendo view, é porque sua capa é feia. Eu já falei, Michelle, eu e Michelle conversamos, a gente chegou, não sei se a Michelle chegou, mas tem gente que tem umas capas tenebrosas no YouTube e tem 500 mil pessoas assistindo. E tem gente Mas que tem aí umas a capas questão bonitas. não é a capa ser bonita, e sim a capa passar a mensagem do vídeo. Então a pessoa lá Ai, amigo, clica mas porque tá passando o que a pessoa quer passar. Então eu acho que as pessoas se Olha, preocupam tem muito uma com a capa do estética. Ender. E eu me preocupei muito tempo com estética, de ser muito bonitinho, mas às vezes a gente não precisa ser tão Tem que ser bonitinho. feio. Já tem bonitinho. esse Não, vídeo. tem que Assista passar a o vídeo. mensagem, Mas que assim, ser feio. mas assim, Só- Michelle, causar tem algumas. emoção. Mas assim, Michelle, tem um momento que o Ender que ele passa a mensagem, só que ele fica meio inteligência artificial demais, sabe? Por exemplo, Não, tem mas uma, aí, um mas patrão. as capas de Peraí, inteligência peraí. artificial tá performando melhor. Mas aí é que tá, filha. Você tem uma thumb que você tá com a mão na boca que parece. Com a mão na boca, assim, que parece estranha. É tudo estranho, velho. Parece que Ai, mas a é boca pra vai ser sair. mesmo. Porque o pessoal, sabe o que que é? Eu tenho uma. Eu acho que a thumbnail é importantíssima. Eu não vou falar isso, a thumbnail é importantíssima. Mas existe. Entre a thumbnail e o vídeo ser divulgado, existe um caminho que a gente não conhece. Uhum. Esse caminho pode ser o que for, porque é o algoritmo. A gente não. Assim, se alguém chegar pra você. Não, o primeiro teste é com o pessoal do seu canal, que é inscrito. Então, se aí não já tem, pra aí tem mim, que ó. ter view ali do teu canal e tem que ter. Mas você tem um botãozinho que você tira, que não envia, não notifica quem é do teu canal. Mas enfim, envia ali pro pessoal do teu canal, e aí, se você tiver uma boa retenção, um pouquinho de view, ele vai explorando cada vez mais, né? Só que Uhum. ainda em cima disso, eu já vi assim, o que acontece muito, e aí essa que é a grande questão, existe um montão de séries de coisas que o YouTube faz para identificar o que seu canal faz, que a gente não sabe. Por isso que eu falo, existe uma, igual aquela caixa lá, que a gente não sabe se o gato tá dentro da caixa. Eu acho que o algoritmo é aquela caixa do gato, se tá morto ou não. Mas existe isso. Mas voltando para o assunto do monotema, sobre essa questão de a gente falar sobre essa questão da thumbnail, existe, eu acho, que muita gente faz uma thumbnail que parece uma, e tem gente que faz sem texto, com texto e tal, e aí, tipo assim, a gente fica tentando o tempo todo performar por conta dessa thumbnail, porque o YouTube é uma rede social ativa, não é igual o TikTok, que você é passivo. No TikTok, você, aí, ó, que é passiva, aí que tá ouvindo a gente, olha que bacana. Você, no TikTok, você recebe a informação, o vídeo é gerado para você. Para você assistir um vídeo no YouTube, você tem que clicar no vídeo. É assim que funciona. Pode pesquisar. Então, assim, pesquisar. Então, é sobre esses mecanismos. E, assim, a gente comenta muito sobre thumbnail, e a gente sabe que também a thumbnail não é a única coisa que resolve tudo, né? A gente sabe isso. Se você tiver farmado aura com um montão de véia que gosta de um casal de Orlando, você estará ferrado. Não é mesmo, Hendrick? Né? Porque é isso, é a coisa mais... A Michelle sabe dessa história. Eu não vou falar muito, não. Vem cá, eu posso aproveitar realmente, basicamente, o momento que é um episódio piloto, assim, sabe? Porque eu queria realmente mudar a minha pauta. Você não vai falar mais de patriotismo? Olha só, ele mudou. Não. Olha só, Kanye West não fala de patriotismo. Eu quero falar realmente. Eu quero literalmente, me permitir ser velho assim e falar mal de criança. Ai, vamos! Aqui no Multivortex a gente apoia amaldiçoar a criança. Não só falar mal de criança, mas falar realmente do 6-7. Que merda de coisa. Não, mas vamos. Eu acho que tá dentro da pauta do monotema, que 6-7 eu acho que é a nova baleia azul, tá, galera? Eu nem sei o que é, porque eu nunca procurei. Porque eu vou explicar pra você. Farmação de aura e 6-7, que coisa ridícula. Mas eu gosto de farmar aura, eu acho esse termo ótimo, desculpa. Nossa, não, Henrique, nossa, que nojo. Mas é porque eu gosto do termo, mas eu não gosto da utilização do termo. Vou explicar pra você. É porque você joga Fortnite, é isso. Não é por causa de Fortnite, é por conta de Lucario, Pokémon que tinha Aura Sphere como principal ataque, e eu penso que eu sou ele. Porque o Aura Sphere nada mais nada menos do que é a Genkidama, só que sozinho. Olha só
ninguém teria essa linha de raciocínio no mundo. Meu Mas Deus. tá, tô apresentando aí. Mas qual que é o lance? Eu acho que o Six Seven não é... O Six Seven é igual, por exemplo, muita gente não sabe, mas a Baleia Azul talvez seja um das maiores fake news que viraram verdade. Porque era um lance de falar, ai, minha criança fez a Baleia Azul, e a Glória Pérez, como sempre na novela, apoiando fake news, foi lá e falou que a criança estava fazendo Baleia Azul, só que a Baleia Azul não existia. Isso daí foi uma piada que o pessoal fazia para Baleia Azul. Entretanto, qual que é o problema? É que as piadas viram realidade. Hoje, E aí no mundo depois do virou uma Discord, novela da Globo. e a Globo adora. Hoje, no mundo do Discord, para uma piada, uma coisa que vira uma coisa assim, virar uma coisa global, é muito real. Eu estava esses dias pensando que, por exemplo, aquela piada que o cara do Não Salvo fez da Coreia do Norte tá sendo muito bem na Copa, que era foi uma piada que ele ganhou o mundo todo falando que a Coreia estava divulgando vídeos internos que ela estava indo bem na Copa, sendo que ela estava indo péssima dentro da Coreia do Norte. Isso não aconteceria, tá? Pra você ter ideia. Por conta desse tipo de situação. E aí, eu acho que o Six Seven virou muito mais. Virou literalmente esse caso. Alguém falou que existia Six Seven, alguém falou que as crianças falavam Six Seven, e aí as crianças começaram a pegar esse negócio de Six Seven. Crianças não, adolescentes. Porque as crianças não são... Amigo, as crianças olham para os adolescentes... As crianças estão vendo o mundo bita, velho. Eu nunca vi... o mundo bita. E aí, tipo assim, eu acho que é aquele negócio que é um fenômeno de a fake news vira realidade. Então, o lance do Six Seven é igual se você inventar... Isso é assim que se forma trend. Muitas mentiras viram verdade porque a pessoa cria aquilo lá como uma coisa mentirosa, todo mundo conhece e acha que aquilo está acontecendo, certo? Pensa no caso de Gilberto Barros rasgando o Yu-Gi-Oh! Né? Coisa bacana aí. E aí, tipo assim, todo mundo fica com o lance de Yu-Gi-Oh! Ser coisa do capeta, de todo anime ser coisa do capeta, e aí se povoa e aí vira uma verdade, porque aí todo mundo tá convencido. É a mesma coisa, quando alguém espalha uma fake news da internet... Mas aí é que tá, tipo, o nascimento do plataforma... Mas aí que tá, o nascimento do Six Seven... O nascimento do Six Seven é meio ridículo, tá ligado? Porque é o seguinte, até pra Michelle... Exatamente, alguém só inventa um boato. Você quer um exemplo? Eu inventei uma vez que a gente tinha uma lenda do bagre fumante na minha cidade. Tem gente que acha que Igarapé é a cidade do bagre fumante, porque eu inventei que o bagre fumante existia como lenda. Entendeu? Mas assim, tipo... o Michele, um negócio assim... Assim, é o seguinte, Michele, é o seguinte, tem uma música, eu acho que qual é o nome dela? Pensando aqui, é do rapper Skrilla, né? Six Seven, que o nome é Dudu Six Seven. Tem uma parte dessa música que ele fala Six Seven on the alley, ou seja, Six Seven aqui no beco, assim, sabe? Como se fosse 2 tiros. 6, 7 tiros aqui no beco. Ou então você pode dar realmente 6, 7 shots de cocaína e tal, aquela coisa toda. Aí o pessoal gostou desse negócio, 6, 7 on the alley. Né, gente! E aí... Gente, uma coisa pesada virou coisa de adolescente. Eu não sei. Gente, não tem... só uma coisa, galera. Porque o movimento realmente que o cara faz no clipe é 6, 7 on the alley. Tipo, fazendo o cara escolher, você quer 6 ou 7 tiros na perna e tal. Então, é isso. Só então que, assim, é isso. Tá? Essa bem é a origem do meme. É bem ridículo, tá ligado? Porque é só uma música de um molequinho, acho que o Skrilla tinha o quê? Tinha uns 17 anos, falando coisa de quê? De arma, sabe? É molequinho falando merda. Mas aí vira esse negócio de 6, 7, sabe? E não dá pra entender, velho. Eu sou velho. Eu acho que a gente tem que lembrar que a gente foi uma geração, o Dave, que a gente falava Antônio Nunes na escola. Que batia mas Antônio Nunes... O que é Antônio Nunes? Amigo, a gente fazia a dança do Siri. Ah, tá. Então, Siri eu acho que toda geração tem sua idiotice geracional. E essa é a idiotice da geração atual. A gente só tem que falar mal
igual o nosso pai Nossa. falava mal da gente fazendo a idiotice. Toda geração tem sua idiotice geracional. A gente só tem que falar mal da idiotice geracional do nosso amigo. Não concorda, Michele? Não é assim? A gente fez um montão de coisa patética, idiota na nossa época. Tipo, que as crianças, menos a Michelle, que estudou em escola particular, ela não sabe. Mas o pessoal de escola pública fazia umas idiotices tremendas. Era a dança era como é que era? Quando era a dança do Siri, eu já não estava mais na escola, então. Então, a dança do Siri era isso, Dave. A gente tem que o quê? Combater a idiotice geracional da geração atual, igual os nossos pais combatiam a nossa idiotice geracional. Mas eu acho que também essa época da dança do Siri também já tinha internet. Eu acho que é a questão de também ter internet, porque na minha época não tinha. Mas era a internet acessada pelo computador, não era a internet da mão. Tá, mas isso já aumentava, né, a viralização. O alcance, né? O alcance. Na minha época, não. Na minha época, a gente não tinha nada. Por exemplo, né? eu participei de uma idiotice geracional e já era velho, que era o Harlem Shake. Eu amo o Harlem Shake. Aí, você quer comparar o Harlem Shake com o Six Seven, bicho? Harlem Mas Shake a gente, assim... Harlem Shake e Six Seven realmente é... Né? Você entendeu? Tipo assim, qual que é o grande lance da gente? É saudosista da gente falar que na nossa época é melhor. É isso, mas se a gente for pegar distanciamento cultural, o distanciamento temporal, era idiota quanto, sabe? O mullet foi uma idiotice geracional. Várias pessoas fizeram dinheiro com essa idiotice. Eu acho que todo mundo tem. A diferença é que a gente tem que entender que o nosso papel é sim falar mal. A gente criticar sim, olhar a criança, amaldiçoar ela por estar fazendo Six Seven. Esse é o nosso papel. E aí, quando essa criança ficar velha, ela vai ter uma idiotice pior, que, sei lá, as crianças vão estar pegando caneta Bic e enfiando nos orifícios, talvez essa seja a moda, não sei. E aí, quando essas crianças fizerem isso, o pessoal falar, ai, mas na minha época o Six Seven era melhor. E assim a gente vai... Assim, tipo, o pessoal mais velho que a gente diz assim, tipo, nossa, mas a gente comia terra, porra, comer terra, bicho, comparado com o Six Seven. Eu acho chique. É até mais saudável. Dieta à base de terra, tá? É até mais saudável, tá ligado? Porra. Gente, vamos começar todo mundo a comer terra. Michele, qual é o seu prato de terra favorito? Aipim. Enfim, a gente agora... Enfim, já que a gente trouxe o monotema, eu queria aproveitar, porque eu anunciei no início desse vídeo que a gente ia falar de patriotismo, e a gente vai falar, tá? Porque senão o pessoal vai falar, mas vocês esqueceram o assunto? Não vamos esquecer. Vai ter que falar sim, só que a gente vai falar menos, entendeu? Mas antes disso, só para encerrar o assunto da pauta da nossa colunista direto do Rio de Janeiro aí, no Multivortex Connection, Michele, você também acha que a internet está monotemática? Deixa aí nos comentários e manda qual que é o seu monotema favorito. Na verdade, qual é o monotema favorito? Eu queria até fazer uma pergunta para Michele, até para encerrar o tema, que assim, como a internet está monotemática, o que você está fazendo para evitar esse monoteísmo da internet, no caso? Monoteísmo é hoje... Bom, eu acho que seria monotemismo, não monoteísmo. Não, só que é que tá. Só que assim, o microfone falhou, né? Vamos dar esse microfone falhou. Vamos fingir que falhou, tá, galera? Falhou aí. E foi mal, galera. Monoteísmo, como é que faz? Ó, vamos virar monotemismo, budista. Vai. Esse vamos monotemismo, vai. Deixa ele responder. Vai. Eu acho que até no meu canal, né? Porque agora eu não tô falando mais sobre tokusatsu, né? Eu tô falando agora mais sobre outras coisas, sobre terror, sobre nostalgia. E eu nunca fui uma pessoa monotemática. Eu sempre assisti um monte de coisa diferente, eu sempre consumi um monte de coisa diferente. E eu gosto disso, e eu acho isso legal. Então, tem gente que, obviamente, não consome só aquilo, mas só quer falar sobre aquilo e tá tudo bem, né? Eu acho que é uma questão de escolha, mas eu não consigo, porque eu não sou essa pessoa que consegue falar só sobre uma coisa e ficar consumindo o tempo todo só aquela coisa. Não precisa ser o tempo todo, mas assim, pelo menos, eu acho que a gente tinha que
tentar não ir na onda, sabe? Você gosta de falar sobre uma coisa, quer falar sobre aquela coisa, tudo bem. Mas você fala para aquela coisa, porque ela tá em alta, mesmo ela não tendo nada a ver com o seu conteúdo, aí eu acho um pouco complicado, porque isso pode cagar Só que ali, eu né? Vi acho. um monte de inscritos que não conversam ali com você, e também a questão de você querer hype por hype. Então, o que você vai fazer se você viralizar depois disso? Você atrair esse tipo de gente. Então, Olha o essa shade. que é a Michele, grande... para de Mas falar não de é. mim. Ele fala sobre Para de- internet. Não tô falando sobre você mesmo. Tô falando de pessoa que faz Não, conteúdo mas educacional você- e querer falar sobre Big Brother que não tem nada a Mas ver. você Você sabe falava uma sobre grande. internet, é diferente. Sabe o que eu acho que é o grande problema? E aí, para a gente encerrar de vez isso, eu acho que isso só acontece com quem é pequeno. Quem é grande não tem essa pressão. Porque você vai ver canal grande, ele vai continuar falando do assunto dele. Tipo, olha, gente, aqui exemplo ruim. Se a Virgínia Fonseca não quiser falar, ela não falou de Big Brother, ela continua lucrando muito. Entendeu? Tipo assim, só acontece com quem tá na periferia da criação de conteúdo. E também para quem acaba sendo. Porque acaba, infelizmente, que a gente E lembrando, muito. se você tem 10 mil, de 10 mil inscritos, você ainda tá na favela do YouTube. Viu? Você está na periferia. Você sai da periferia com 1 milhão, mas é classe emergente. E ainda você pode ser esquecido. Então, assim, eu acho que é uma coisa que você só pode ser uma pessoa multitemática se você for Virgínia Fonseca, que você vai conseguir fazer trambique em todas. Essa é a lição do dia. Agora, para a gente falar sobre patriotismo. Por que a gente vai falar sobre eleições? Não, porque eu não quero trazer gente louca para cá, David. Por favor. Não, gente, não, é o seguinte, quando eu falo eu já patriotismo, trouxe é o gente seguinte, que gosta de Orlando, eu já não quero mais. Tá? é porque eu falei, eu me expressei errado, não deveria ser patriotismo, na verdade seria uma pergunta. Assim, por que vocês passam o tempo todo falando mal do Brasil, mas quando chega na Copa vocês amam o Brasil? Mas eu vou falar, agora eu quero trazer essa pauta importante. Mas Não, não é mas só. é isso mesmo. Mas eu não É acho que eu acho que isso daí não vale só em Copa. Olimpíadas Vou falar também. Isso daí. Olimpíadas também. Velho, eu nunca me Oscar importei com o também. Brasil. Assim, eu Oscar nunca me importei também. com o Brasil. Quando ganha o Nobel da Paz, nunca ganhamos, mas quando tem. Toda vez que o Brasil está fora do Brasil fazendo uma outra coisa, a gente fala bem. Mas toda vez que está dentro do Brasil, a gente, caceta. Isso é Faz o quê? sentido isso, sabe? Não faz sentido isso. Faz sentido, sim. Eu vou explicar porque esse sentido está dentro da nossa própria casa. Então explique. Michele, você tem irmã? Você tem irmã? Tem Michele tem irmã. irmã, ela é gêmea. Dave, você tem irmão? Tem irmão. Eu tenho irmão? Tem irmãos também. Qual que é o lance? O nosso irmão, dentro de casa, a gente acaba com a raça dele. A gente fala tudo mal, a gente briga por coisa à toa. A gente enfrenta, pega a cara do chão e esfrega. Mas se alguém de fora da nossa casa vier falar mal do nosso irmão, de algum parente nosso, o que a gente faz? A gente vai lá e defende com os dentes. Porque recentemente eu descobri. Olha só que bizarro. Meu irmão, quando ele vem aqui em casa, eu vou expor a família, caso de família agora. A borboletinha pousando no i. O que acontece? O tema é: eu moro no Brasil, mas eu não gosto de morar lá. Esse é o tema. Aí o que acontece? A gente tem um caso do meu irmão, que o meu irmão vem cá e ele fala terríveis coisas comigo. A gente faz terapia depois e ainda assim ele volta e fala mais coisa. A terapia que a gente fez não serviu. Ele faz isso. Só que teve uma vez que eu fui conversar com um amigo do meu irmão. Tipo assim, eu vi ele na rua, tava com um grupo de amigos, ele veio falar. Aí falou assim, nossa. Aí ele perguntou, e o Nicolas, que é meu irmão? Aí o Nicolas, onde ele está? Aí eu falo, meu irmão tá na casa dele. Nossa, porque toda vez que eu vejo seu irmão, ele fala tão bem de você. Aí eu, oi? Como assim, pô? Como assim? Oi? Oi? Aí isso aconteceu várias vezes. Várias vezes. Mães também fazem isso. Aqui, espragueja tudo. Se alguém de fora vier falar mal, o que a gente faz?
A gente, ó, tá acontecendo isso com o Neymar. A gente não sabe Não, se foi filho, eu entro na eliminado. bagunça. Não tô nem O aí, eu entro na Brasil foi bagunça. eliminado ou não. Mas, tipo, esses dias eu defendi o Neymar porque alguém tava falando mal da seleção. Porque a gente tem essa questão. Assim, lógico, tira algumas pessoas malucas. Mas normalmente a pessoa, ela quer, de novo, voltamos ao assunto, a pessoa quer sentir parte de algo. Então a gente tem essa questão de falar, igual eu sou uma pessoa desesperançosa com o Brasil em Copas, assim, desde 7-1. Porém, entretanto, quando a gente vê o Brasil, tipo, fazendo uma coisa legal, se divertindo, a gente fica um pouquinho assim. Não é porque a gente fala mal que a gente não vai gostar. Eu sou uma das pessoas que mais apoia falar mal das coisas que eu gosto. Exceto Gabão Infinity, que eu não sei falar mal. Mas o resto das coisas. Me fala, Michele, a Michele que tá muito mais no dia a dia aqui do MV, quantas coisas que eu gosto eu falo mal na live? Eu critico Acho que tudo que eu tudo. gosto. Tudo. Acho que tudo. Entendeu? Eu não tenho. Eu acho que o problema, sabe qual que é o problema? O problema é as pessoas não aceitarem que elas são hipócritas. Ah, bem, mas eu Entende? aceito, porra. Gente, eu acho que a gente pontuar um problema não quer dizer que a gente também não goste de uma coisa. Por exemplo, eu amo Charmed, o Hendrik sabe, mas a série ela tem problemas, então eu acho que é muito isso. Não eu não desgosto do Brasil, mas o Brasil tem seus problemas. E a gente Sim. tem que pontuar. Seleção brasileira tem algumas coisas complicadas, tem jogadores mais complicadinhos que outros, sim, mas isso quer dizer que tudo ali é complicado. Então eu acho que a gente Não. também tem que avaliar, né, e saber também pontuar, porque assim, eu acho que tá tudo bem a gente não concordar com uma coisa e a gente fala, olha, eu não gosto e não sei o que, desde que seja respeitoso, obviamente, mas não. eu também, Eu não mas quero eu respeitar, também, não. mas eu também acho que também não é só isso. Obviamente que tem gente que escolhe falar mal, mas aí não é falar só mal do Brasil, é falar mal de tudo. Tem aquela pessoa que só entra nas redes sociais para falar mal, para entrar no comentário de não sei quem e falar mal. Eu acho que o grande problema é que agora popularizou na internet falar mal. Você E por que eu entra não e sou xinga popular? Eu os falo tanto. outros. Mas, Eu falo mas vai ver o número, os comentários. Mas Se sabe você qual é que uma é? pessoa muito grande, você vai ter muito mais xingamento. A pessoa tem um prazer, ela não gosta do seu conteúdo, ela não gosta de você, ela vai perder o tempo indo lá e falando Eu mal. E quero isso é com isso. tudo. Isso é com tudo. Não, quando a gente estava naquela época, você lembra a mulher que mandou um textão para mim? Falando mal, Eu saiu. Gente, isso daqui não sai, isso daqui não Meu tem pai do céu. sentimentos, mas naquele dia, quando eu vi a mulher escrevendo quase 3 páginas de texto pra Uma redação falar do mal de Enem. mim, ela fez na redação do Enem. Tirou nota. Acho que ela tiraria 25, tinha tanto erro. Ela fez a redação dela do Enem pra cima de mim. Eu li aquilo, meus olhos, ó. Eu senti a caneta, o teclado do QWERTY do celular Sangrando. dela. E eu tenho certeza que ela ativou a função para digitar por fala de voz. Que eu tenho certeza que aquilo lá, meu filho. Não, Nem esse é erro o nível de mais baixo do digitação preguiçoso, justifica tá aquilo. ligado? Não, eu tenho certeza. Quando essa pessoa sentia que pegava fogo, eu sentia que existia um ódio ardente, uma coisa genuína. Naquele momento, eu fiz igual a doutora Deolane, eu peguei, falei sim, eu chorei. Aquele momento, eu estava em prantos de emoção. Porque eu acho que muita gente, a Michelle viu os comentários da época que eu viralizei. Sabe o que é pior Eu do que assim, levei velho? isso tanto Você fala numa assim, boa. tipo, você bota assim, compreendo, acabou. Não, eu falei assim, eu levei tanto numa boa, porque qual que é o grande lance? Eu acho que aí temos um grande lance que a gente precisa falar sobre esse assunto, que é, eu acho que eu tenho uma atitude que talvez seja uma das coisas que eu acho que me prejudica muito na minha vida, é que eu faço questão de mostrar que eu sou hipócrita. Eu acho que essas pessoas são hipócritas, elas não torcem o braço para falar que são hipócritas. Entende? Por exemplo, pega Virgínia Fonseca. Vamos falar de Vivi. Eu amo essa mulher. Virgínia Fonseca é uma das pessoas mais hipócritas se você que eu me conheço. disser que eu falo de Virgínia Fonseca, mas se alguém falar mal, eu defendo,
eu vou sair dessa live. Não, eu não defendo Virgínia, não. Ou você já viu o vídeo para membros? Assista aí, você que é membro do vídeo para membros, onde eu falo sobre Virgínia Fonseca. Aqui dali, se ela assistir, talvez ela rende o processo. Não tô zoando. Mas qual que acontece? Mas, gente, vamos lembrar que a gente só processa. Eu achei que você ia mandar porra. Não, e só eu posso falar mal de Virgínia Fonseca. Se alguém falar, eu falo, eu amo. Mas o que acontece? A Virgínia Fonseca é uma pessoa hipócrita, porque ela sabe desviar para que as pessoas não conheçam as incongruências dela. Eu acho que essa é a questão que talvez muitas pessoas querem, é de não ver que as pessoas têm erros. Mas as pessoas que têm esse tanto de erro, que erram muito, são as pessoas que mais, é claro, as pessoas que mais maquiam os erros para não mostrar que erram. Entendem? E aí elas têm formas de maquiar esses erros. E aí, qual que é o grande lance que eu trago aqui pensando assim se você é uma pessoa que se posiciona, tenta ser o mais crível possível dentro do que você faz, e ainda assim fala mal do Brasil, mas está lá torcendo depois, e você não sinaliza que você está sendo hipócrita. Esse dia eu vi um vídeo maravilhoso da Mari Kruger, que a Mari Kruger falava assim, que a Mari Kruger é uma cientista, uma menina da ciência muito boa, e ela, falando em época de Copa, tudo que eu falava, ela deu uma justificativa falando, eu sou hipócrita, eu tô fazendo hipocrisia, vocês me seguem. Mas é isso que as pessoas hoje, acho que elas veem os seres humanos como um prisma muito único, de novo, muito monotemático. E quando a gente amplia a nossa gama, a gente pensa que as pessoas têm facetas. A gente via Hebe Camargo defender no Roda Viva o direito das pessoas homossexuais e ser amiga do Maluf. Entende? O Maluf odiando os caras. Você entende o prisma disso? As pessoas são muito mais... elas têm muito mais nuances dentro da sua construção como pessoas do que as pessoas enxergam. Só que não dá para conhecer. E a internet, a gente mostra pedaços, né? Tipo, ninguém acredita mostra que como tem é gente... 100%. Você acredita que tem gente que não sabe. Tem gente que me conheceu atualmente que não sabia que meu nome era Wendrick. Me conheceu só como a fase Wen. Pra você ter ideia. Tem gente que não sabe que meu nome é Wendrick, tem gente que não sabe que eu já fui capa de caderno de cultura do Correio Brasiliense, isso aconteceu. Tem gente que não sabe, tipo, o fato de que talvez eu seja um cara que trabalha com estratégia, o pessoal acha que, às vezes, eu sou só o cara que fala besteira. E, assim, aqui eu estou sendo esse cara que fala besteira e eu quero mostrar essa faceta do cara que fala besteira. Mas existem outras facetas minhas. Existia o fato de eu ser tio de 3 sobrinhos, de eu estragar meus sobrinhos dando muito doce, né? Coitados deles vão ter que pagar plano de saúde também. Então, assim, existem várias coisas. Mas o lance aqui, quando você fala, as pessoas que são as pessoas mais hipócritas, elas são as que menos se aceitam hipócritas. Eu acho que sim, temos que começar esse movimento lindo de todo mundo sair do armário da hipocrisia e falar: eu sou hipócrita, então vamos todos juntos aqui. Mentira do nada, transformei num... Não, é assim, mas tipo isso. Mas quando se fala realmente de Brasil, tanto em Olimpíadas quanto assim, em Copa e tal, eu só torço pro Brasil em pouquíssimas, assim, tem que ser muito nichado a situação. Mas no geral, cara, eu costumo rir realmente muito de quando o Brasil perde, quando o Brasil toma uma porrada, empata e tal, porque é muito engraçado. O 7x1, cara, eu acho que o 7x1 foi um dos momentos mais engraçados que eu já vi na minha vida, velho. De verdade. O Chico Barney falou que se divertiu muito com o 7x1. Mas aí eu acho que é uma outra coisa que eu acho que é muito comum do povo brasileiro, e eu descobri isso na pele depois que pessoas velhas que gostam de gente de Orlando vieram ao meu canal. Elas não gostam. O brasileiro médio não gosta de sarcasmo. Ele não gosta de rir de si mesmo. O brasileiro não tem essa capacidade de ele gosta de zoar o outro, mas ele não gosta de ser zoado. Eu acho que essa é a questão de, beleza, o 7x1 foi um dia triste para muitas pessoas, mas eu conheço pessoas que têm a mesma reação, que riram do 7x1, que se divertiram com o 7x1,
E assim, e de novo, eu fiz um vídeo aqui no canal, tem aí, que é o vídeo que eu falo sobre o Big Brother ter roubado pautas. E nesse dia que o Big Brother que eu falo, o que aconteceu? O capeta estava sendo expulso do BBB. Não está na Bíblia nenhuma dessas palavras. Porém, entretanto, nesse mesmo dia, o Brasil fez algo muito foda, que é ter ganhado sua primeira medalha de ouro. A primeira medalha e foi de ouro nas Olimpíadas de Inverno, que a gente não tem chance nenhuma de ganhar nada em Olimpíadas de Inverno, porque, olha, Brasil obriga a gente a tomar 3 banhos por dia. Então, ó, e aí o que acontece? A gente ganha, o Brasil. Eu estava vendo o pessoal falando sobre isso. É muito relativo também, eu acho, que essa questão de como a gente é patriota. Então, assim, eu acho que ser patriota é entender que você também tem que ser um pouco incoerente. Também, mas pra mim, eu acho que ser patriota é ser um pouco sincero, assim, sabe? Porque Tem que ser vai ter sincero. pessoas que não vai gostar realmente da seleção, não vai gostar do país, mesmo vivendo no país, mas ainda assim realmente quer demonstrar sua quer demonstrar sua insatisfação em relação a tudo, então, de fato, chega e diz, Mas ó, tem que ter alguma alegriazinha, tá? Se você ser infeliz demais também, ninguém vai te querer, tá, seu chato? Você tem que ter uma não, pô, alegriazinha. eu não tô nem aí, vocês vão tomar porrada da Argentina, é isso aí mesmo. Mas isso daí eu não quero, não. Eu prefiro que é isso. Mas a gente vai agora, nesse momento, o Dave, que vai editar esse podcast, que a gente não sabe quando vai sair, vai estar informando. A gente perdeu ou não para a Argentina. Entrou o Perdeu. corte, se vocês descobriram agora, uma tela preta escrito sim ou não. Que nojo. Nesse momento. E agora, terminando esse assunto, que hoje parece que nós pensamos em temas que estão amarrados. Por quê? Primeiro tema foi sobre a gente falar sobre o monotema. Depois, e esse podcast foi sobre monotema. Tudo era a mesma coisa, você descobriu agora. E aí a gente falou sobre Six Seven, um assunto muito importante. Depois a gente falou de patriotismo. E aí, porém, a gente tem pessoas que não precisam lidar com isso, na minha cabeça. Tá? Pessoas que não lidam com essas questões que nós, pessoas que não somos, como é que eu posso dizer? Não temos essa vantagem estratégica natural, que eu tive um dilema ético e eu quero trazer para os meus amigos esse dilema, que é o fato de que eu acho que pessoas bonitas não precisam fazer muita coisa para bombarem na internet, para crescerem nas redes sociais. E da onde eu tirei essas provas cabíveis? Esses dias eu estava no TikTok, vendo uma pessoa vender um produto que eu acabei comprando sem querer, mas que eu nunca vou usar, lá no TikTok. E aí eu vi um cara que estava sem camisa, com mais de 1.000 pessoas assistindo ele estava falando nada, só estava falando oi para as pessoas que entravam no chat, agradecendo o dinheiro que ele recebia. Depois eu vi mulheres que estavam em banheiras, tal qual a do Gugu, também fazendo esse mesmo conteúdo. E aí eu vi vários canais de YouTube recentemente de gente que, tipo assim, criou o canal, postou um vídeo falando sobre a minha rotina é muito difícil, sabe? Minha rotina de vida é muito difícil. E elas só cresceram na internet porque elas são harmonicamente bonitas para as pessoas. Aí eu fui pesquisar e descobri até que tem mas tu é bonito, homem. Descobri que existe um tal de efeito Halo, tá, gente? Não é aquele jogo que o pessoal se mata no espaço. É um jogo, é um negócio de que as pessoas mas ela não fala sobre isso na música dela, não. Não, é a do ego, que ela não fala sobre o ego do homem, ela fala sobre outra coisa, tá? Beyoncé. Que é, o efeito Halo é o efeito de que a pessoa, pelo fato dela ser bonita, ela acaba, só dela chegar, as pessoas associam coisas positivas para ela. Então, tipo, por fato de você ser bonita, a pessoa vai olhar para você e vai falar, nossa, você é bonito e tal, então é isso. E aí eu penso em várias pessoas que estão na mídia, que são grandes picaretas, grandes pessoas que passam a perna em outras pessoas, e elas são bonitas. Eu posso criticar a Virgínia Fonseca, mas falar que essa mulher é feia, eu não consigo.
Entende? Não dá pra E achar uma aí espinha eu naquela acho. mulher, né? E aí eu me pergunto, será que a gente fosse bonito? Olha só que pergunta, chamei todos de feio. Será que se a gente fosse bonito, Kanye West, será que se a gente fosse bonito, se fosse padrão, tivesse um abdômen tanquinho, a gente falando qualquer merda, será que a gente não estaria em alta? Será que eu tô Com surtando com a ideia? certeza. Não Com sei. certeza. Tanto que é o Não, eu seguinte, quero né? a Michelle discorda. Vamos pra Michelle, eu gostei. Não é Vai, que eu Michelle. discorde totalmente, entendeu? Eu acho que sim, você pode bombar, chamar atenção, mas será que você consegue se manter se você não tem conteúdo? Você Mas tem pode gente que o inicialmente estourar. O problema, gente, vamos lá, você falou da Virgínia. A Virgínia, ela pega pontos para as pessoas tentarem meio que se ver ali, né? Como uma pessoa que está sempre Cela. trabalhando, que tem filhos. Então, assim, ela vai pegando pontos que tem em comum com as pessoas. Ponto. Então, assim, o que eu tô falando é que se você fala nada sobre nada o tempo todo, não agrega em nada, o seu conteúdo é ruim, Mas eu tem gente não que nem precisa acredito que mesmo que você seja bonito, você consiga se manter. Você pode sim estourar a bolha por causa ali da sua beleza, chamou atenção e tal, mas eu acho que você não consegue se Meio que não vai manter. sair disso, né? Eu Mas acho. A não ser que eu você se acho. renove, que você estude, ou Eu então acho você que. contrate uma equipe para tentar fazer ali um conteúdo, senão você não se mantém, Mas, gente. mas se Não o se mantém. conteúdo da pessoa é ser ela bonita. Porque assim, eu também concordo que eu tô falando assim, nós estamos falando em contexto, nós que somos horizontais pensamos assim, mas tem gente que é do vertical que faz um vídeo que é a pessoa simplesmente de cueca com uma frase em cima, 10 mil visualizações, cupom da Grow na bio do Instagram. Mas a Isso. pessoa deve fazer conteúdo fitness. Ela deve mostrar o dia a dia dela malhando, o que ela Não, mas eu come, estou e não falando, sei o eu quê. estou. Não é o conteúdo que eu vejo? Não, mas deve fazer algum tipo de conteúdo. Ninguém vai viver unicamente só de postar uma fotinho ali, né? Até Tem porque gente que hoje em vive. dia tem Ah. aí o OnlyFans, se a pessoa quiser ver alguma coisa, mas assim, Então, mas, por exemplo, teve um menino aí que ele vendeu, um menino que era bonito, ele foi lá no programa da Ana Maria Braga vender morango e hoje ele tá faturando muito dinheiro. Tipo assim, com o OnlyFans, com esse universo. Eu fico pensando assim, se isso serve em todos os universos. Porque, por exemplo, pensa. Porque hoje eu tenho um pensamento que é, olha, polêmica do dia. Alguns políticos que você tá vendo aí na grande mídia, na minha opinião, eles só viraram políticos porque eles não são bons influencers, eles não conseguiram a vida como influencer. Essa é a verdade, tá? É um jeito da pessoa se impulsionar, tá? Aprende. Mas eu acho que tem um montão de Caneta pessoa azul, por que eu. exemplo. Ai, não vou. Vamos falar. Não, mas caneta azul não é esse exemplo. Mas ele é um bom exemplo. Mas assim, tem várias pessoas que eu acho que pelo fato delas serem, tipo, semanticamente harmônicas, mas tem um cara que faz comida, não vou falar o nome dele para não cair em processo, mas que ele faz umas comidas, ele faz um vídeo com um montão de gente. E eu acho que o fato dele fazer aqueles vídeos, dele convidando a pessoa para convidar, é só porque eu acho que ele é bonitão. Porque assim, qualquer outra pessoa faria um vídeo melhor que ele. E isso é uma coisa que me deixa muito com raiva. Várias pessoas fazendo coisas muito medianas e bombando pelo fato de serem muito mais bonitas, e uma pessoa que não é tão lá, ai, não tem a melhor aparência do mundo, ou não transformou o fato de ser feio em uma piada para as pessoas zombarem. A gente tem várias pessoas que usaram os defeitos corporais e cresceram na internet. Não vamos citar nomes, né, Thais Carla? Mas é o seguinte, mas tem pessoas assim que usaram disso, usaram desse hate e fizeram o favor. E assim, eu acho que esses dias e assim, eu falo isso porque eu sou um cara que eu sinto hoje uma crise estética minha. Eu falo assim, gente, meu nariz não é tão legal, sei lá, será que eu não deveria ter? E a gente acaba caindo porque a gente acho vê que todo pessoas mundo, fazendo né? o mesmo conteúdo que a gente. Acho que todo mundo é nessa crise estética. Pessoas Tanto que a querendo gente fazer vê o mesmo todo mundo conteúdo fazer do que a harmonização gente. facial. Como assim, a harmonização Sim. facial? E assim, eu acho que é pior para mulher. É pior para mulher. Para homem não é tão pior quanto mulher. Mulher, você já. Amigo, você tem mais. Mas eu fico pensando, tipo, será que se eu tivesse um tom de pele mais claro, eu chego nesse nível? Será que se eu tivesse um tom de pele mais. Porque assim, quantos grandes youtubers negros ou que têm tons de pele diferentes que eu conheço na grande mídia, nesses grandes portais? Eu fico me questionando isso. Tipo assim, não é que eu tô falando que eles são racistas, não. É porque talvez as pessoas não atinjam um lugar lá.
Então, assim, eu fico Mas nesse questionamento. talvez a questão não seja nem pelo tom de pele, sim pelo carisma. Essas pessoas não têm carisma. Mas é a mesma coisa que eu já falei, tem um vídeo grande aqui no Pro- canal, que é o Neymar, ele é tão bom, talentoso quanto o Vini Júnior, mas o Vini Júnior, por não ser esteticamente bonito, a gente sabe o que é, mas a gente sabe Pronto, eu da acho que você tá indo estética, ele realmente não. Ele acho que você tá indo fala. na discussão da habilidade, no caso. Por exemplo, vamos pegar a área de quadrinhos. Geralmente tem muitos quadrinistas negros, mas quantos quadrinistas negros têm de fato criatividade? Porque a Não, criatividade ela não é realmente algo relativo, é algo que você treina. não, É algo mas aí que amigo, existe a Miley Stone, existe um Mas montão aí de é coisas. que Não estou tá, falando sobre quadrinhos. de- Eu estou falando, eu estou deixa eu chegar no meu ponto. pegando. Eu Deixa não eu chegar no meu estou ponto. pegando aqui, Dave, pessoas que eu sei que são ruins de serviço. Eu estou comparando pessoas no mesmo Aham. status. Não é para falar, ai, tal. Foda-se se a pessoa é negra, branca. Não, tô falando de Não, gente que é não, boa mas de serviço. entenda. Mas assim, nesse ponto, se você pegar realmente ir por ponto de habilidades, muitas pessoas que estão no mercado de quadrinhos e que estão realmente almejando posições grandes Não sei dentro porque trouxe do nada o de mercado de editor. quadrinhos. Ele tá falando de influenciador. Quem é Calma, o filho, deixa eu mercado de terminar, filho. quadrinhos? Deixa eu terminar, seu corno. Corno é você. Corno. Do nada. É assim. Aí é o seguinte, muitas pessoas que estão nesse mercado, elas só estão lá porque realmente elas sabem explorar muito bem esse tema de negritude. Mas se você pegar realmente essa uma pessoa e dizer assim, ó, Dave, eu não estou falando se sobre você isso. chegar, vamos pegar essa pessoa, tipo, vem cá, o coisinho, você consegue criar uma história aqui de um espadachim? Não, Ah, Dave, você eu não criar. estou falando sobre a pessoa ser boa ou não. Eu não Mas coloquei sim, o nessa que você tá falando balança então, pessoas. filho? Eu estou falando de pessoas talentosas que não são bonitas contra pessoas que não têm tanto talento serem bonitas. Eu não coloquei ninguém aqui fazendo teste do sofá ou não para poder entrar em Teste lugar do nenhum. sofá, desgrama. Não é sobre isso. É sobre, Dave, as pessoas. Que isso que eu estou falando. É o que eu estou trazendo. Viu? As pessoas feias é um assunto polêmico. Eu estou falando sobre a pessoa, o fato dela ser Mano, feia, mas mas aqui é ela todo ser. mundo feio, que polêmico tem nisso, porra. Mas a polêmica é por que um feio talentoso não está alcançando o lugar que o feio talentoso deveria alcançar, que um bonito mediano alcança. É isso que é Mas o aí que tá, tema. o feio talentoso, ele compensa isso com trabalho de algoritmo. Mas Mas aí será ele que não. também, Mas o rapidinho, mas algoritmo será não que otimiza também pro. esse mediano bonito, ele não tem condições de investir? Então, Ele aí não tem tem um alguém outro por detalhe. detrás? Outro detalhe. Gente, agora eu vou ser uma das pessoas. Agora, para encerrar esse podcast, eu vou trazer um depoimento que é uma coisa que eu quero mudar nesse mundo. Gente, se você não é bonito, se você não tem dinheiro, você tem que entender o seguinte. Vamos lá, olha o absurdo que vem aí. Vem aí, ó, um grande absurdo. Você não é bonito, você não tem dinheiro, você tem que entender que antigamente a internet ela funcionava como como é que fala? Como um lugar onde as pessoas tinham todas as oportunidades. Todo mundo tem a oportunidade de crescer na internet. Quando Só tudo era que mato, né? tudo era mato, você pode crescer. Meu sonho é voltar numa máquina do tempo e começar um canal em 2003 no YouTube e alterar a linha temporal. E não parar. Que imagina o tempo que eu estaria. Tipo assim, porque tem essa questão. Mas qual que é o lance? Hoje funciona igual qualquer mercado. Para tal cantor estar dentro do mercado atuando de publicidade, ele precisava de uma gravadora investindo dinheiro. Então a gente tem muita gente que está na internet, que está com o rosto diferente, está fazendo cutox, né, Rio, com o meu Kids. Porque tem gente investindo dinheiro nessas pessoas para estar lá. Então, se você falar, eu tenho que crescer naturalmente, para de ser trouxa. Vai gastar um dinheirinho com tráfego pago, contratar um editor, Faça contratar sua gente conta para no Google melhorar seu Ads. serviço. Faça sua conta no Google Ads, porque o grande problema é que aí todo mundo fala, todos esses grandes milionários aí, esses filhos da mãe que dá curso, fala, você tem que construir sua autoridade sozinho e etc. Mas você não tem a equipe que esse idiota de 16
que tá te vendendo o curso tem. Porque eles têm uma equipe gigantesca. O cara não precisa fazer porcaria nenhuma. Ele tá em Veneza agora Pensa o viajando. seguinte, ó, Você tá- se aquele cara tá te recomendando fazer, ser um mestre dessas coisas e tal, ele tá te usando como um produto, você é parte do produto dele. Essa é Então, parte do dinheiro que ele tá faturando. Eu A acho que você Michelle pode começar a crescer na internet sozinho, fazer as coisas sozinho, mas eu acho que tem um determinado momento que sim, você tem que delegar. Você tem que pedir ajuda para alguém editar um vídeo, fazer uma thumbnail, porque você não é bom em tudo. Você não é. Exatamente. Não, e exatamente. E Tá tudo bem. eu falo isso que é a maior prova viva. O Multivortex só engrenou depois que essas duas pessoas que estão comigo estiveram nele. De alguma forma, ele foi criando. Se eu fosse só o Hendrick sozinho, ainda eu faço uma boa parte do canal e ainda penso em muito ter mais pessoas para a gente poder, não uma equipe grande, porque eu não sou essa pessoa, mas é uma equipe enxuta, mas bem boa para, por exemplo, personalizar, até porque eu não tenho tanto tempo disponível, eu acho que a gente poderia estar muito mais longe. Existem canais no YouTube, que eu não vou citar nomes, alguns deles envolvem pipoca, não vou citar, canais no YouTube que só cresceram porque a pessoa pegava um dinheirinho que ela ganhava no outro serviço e injetava no canal. A pessoa tinha investidor. Então, assim, gente, não caiam nessa ilusão de que, vou começar a postar. Ô, amigo, é um em cada 10 mil ou 1 milhão que consegue crescer naturalmente. A gente pensa assim, a Virgínia conquistou tudo que ela tem, mas ela namorou um cara chamado Rezende que impulsionou ela e ela nasceu nos Estados Unidos. O John Vlogs viveu a vida toda nos Estados Unidos, mostrando os Estados Unidos. Você está em outro país, faz com que você tenha capacidade competitiva para mostrar, olha que legal, estou mostrando conteúdo no Japão. Beleza, mas a pessoa está no Japão. Para você, o Japão... Sem contar que uma conta americana impulsiona melhor do que uma conta brasileira, no caso. Né? E assim vai. Então, tipo assim, essas pessoas todas que a gente admira todas, se a gente for olhar uma boa parte delas, poucas vieram do nada e surgiram do nada, mas todas essas outras tiveram, quando elas iam vendo que estava dando certo, que estavam investindo. O canal Diva Depressão, não estou colocando no mesmo balaio dessas outras pessoas, mas o Diva Depressão só deu certo no YouTube, e eles falam isso porque eles tinham um blog antes que era muito bombado. Eles começaram bem realmente no mato, né? Eles começaram no Facebook com uma página. Então, assim, gente, entendam que é assim que funciona. E se você quer transformar isso daqui no seu negócio, tem que pensar igual empresa. Então, e empresa nenhuma. A maioria das empresas que fecham no Brasil, segundo o Sebrae, é porque o empreendedor estava sozinho. Não é porque assim, tipo, o cara não lucrava. Até um conselho que eu tô praticando, né, recentemente, que é disciplina e cadência. Você tem que ter realmente disciplina para produzir seus conteúdos e cadência de conteúdo. Cara, ter cadência é muito difícil, mas quando você tem, mano... A questão é que uma hora chega, tá? Vai levar 10 anos? Sim. Você vai ter 4 infartos? Sim. Burnout dá 1000? Sim. A placa do computador seu vai estragar? Totalmente. Você vai fazer um crediário gigantesco para comprar um iPhone e vai ficar desempregado no segundo mês e não sabe como pagar essas parcelas? Sim, isso vai acontecer. Você vai ficar no trabalho pensando, você vai ficar no trabalho remoendo porque eu não fiz aquele vídeo, eu não editei e tal. Você vai ficar Exato. Assim. E aí você vai ficar lá. E é isso, tá, galera? Então, sobre isso, esse é o primeiro episódio, tá, galera? É isso daqui. Vocês entenderam alguma coisa? Não. Mas a gente trouxe um montão de problema aí para vocês se divertirem. Se virem. Para poder, né, Michele? Que problema gostoso, né? Semana que vem, no próximo episódio, a gente vai trazer uma coisa mais leve, como, por exemplo, Morango do Amor tem que voltar? Às vezes é essa pauta que a pessoa Talvez. quer. Entendeu? Mas eu vou contar uma coisa muito doida. Eu tô querendo ter um Labubu agora. Nossa senhora, tá vendo aí? É coisa geracional. É porque eu vi um Labubu roxo e eu achei a coisa mais bonitinha do mundo. Labubu, velho. Eu vou te falar. Tem um bagulho que é muito estranho, que é aquele negócio de Boogie Woogie, né? Que é do Pop Playtime. Cara, Não, Pop Playtime. Nossa, eu não sei por que as crianças gostaram, velho. Aí vem esse negócio de Labubu, que é um bicho feio.
Mas eu queria ter pelo meme de falar que eu tenho um Labubu. Assim, pelo falar, olha, eu tenho isso daí. I 24 Você sabia, Labubu. você sabia que quase eu comprei um álbum da Copa pra mim? Eu ia comprar o álbum da Nossa, Copa. você não sabe como Eu gastar ia seu com- dinheiro. Parabéns, viu? Ai, gente, E aí, não, mas aí que essa é a pior parte, a hipocrisia humana. Eu ia comprar um álbum da Copa, olha que coisa linda. Comprei o álbum da Copa e eu não ia comprar figurinha nenhuma pra ele. Ele seria o primeiro álbum a não ter figurinha. E eu ia ter um álbum que não tem Parabéns. figurinha nenhuma. Você ia ver como, hein, gostoso? a gente não Oi? gasta dinheiro com isso assim, não. E você Ah, ia amigo, eu vender gasto como muito essa dinheiro porra? com... O quê? E você ia vender como essa porra aí? Não ia vender, não, amigo. Ia deixar. Amigo, sabe aqueles livros tipo Destrua Seu Diário? Eu não tenho coragem de fazer eles. Eu ganhei um Destrua Seu Diário, eu não terminei de destruir. Quando eu rasguei a primeira página, eu falei, gente, eu não posso rasgar uma página de um livro. Mesmo que esse livro me obrigue a rasgar. Eu falei, não é sobre isso, tá? Mas, gente, esse é o podcast. Olha que confusão boa. Gostaram do episódio 0? Vai piorar, tá? E a Michelle vai falar um absurdo no próximo episódio. Se tudo der certo, a Michelle vai trazer um absurdo. Ela vai entrar para o nosso movimento. Eu e o Dave já somos o momento da hipocrisia, né, Dave? Nós já estamos nesse movimento. Agora falta a Michelle entrar, né, Michelle? Não, eu falo mal das coisas que eu gosto. Isso não é um problema pra mim. Então ela já tá dentro, Mas, gente, é isso. A gente tem o WhatsApp que vocês podem mandar mensagens e casos sobre coisas da sua vida pra gente analisar. A gente vai acabar com a sua raça. Então, tenha muito cuidado do que falar. E também, a partir dos próximos episódios, olha só como funciona o capitalismo, serão pro Clube de Tufinhos, mas é R$3,99. É muito barato e é para pagar o leite da Michelle e o leite do Dave, que é em pó zero lactose, que é mais caro, porque a gente também se preocupa com os desconfortos intestinais dos nossos funcionários. Olha só que empresa, né? Caralho, velho. O Dave, nem dá para ver a cara dele, mas eu sinto. Então é isso. Recados finais dos meninos. Recados aí, Dave. Recados finais aí para você. Uma nota. O que você tiraria desse episódio? Esse é o recado final. Eu não tiraria nada, velho. Maravilhoso. Realmente foi um episódio tranquilo, sabe? O Deltran, a gente brigando porque você trouxe quadrinistas negros do nada e assim. Não, é que eu queria falar mal de alguém. Eu queria falar mal de alguém. Deixa ele. Ele podia bater em milionários, mas o que ele decidiu, olha, gente. Bater em gente negra, maravilhoso. Podem julgar, tá? Eu não vou julgar, não. Vai ser vocês. Deixo para vocês, tá? Então é isso, tá? Michelle. Acho que foi legal, foi divertida. A aleatoriedade de a gente começar a falar de uma coisa, daqui a pouco uma coisa mas totalmente Tema, aleatória. tá, gente? Tem entendeu? Tema. Tá, tem tema, mas a aleatoriedade também tá aqui, ó. Faz parte. Mas você assiste qualquer podcast, qualquer outro podcast é isso, tá, gente? Chama Camila Frente. O resto dos podcasts é tudo assim, tá? Então aprendam aí. O único que não muda de assunto é o assunto de Natuza Neri, porque esse é o nome do episódio, do podcast. Se ela mudar, vai pegar mal para ela. Imagina, no assunto ela começa. Aí pegaria mal para ela. Então é isso. Beijo para vocês, tá? E um beijo e um queijo. E é isso, a gente vai descobrir uma forma de encerrar melhor nos próximos, tá bom? É isso daí que sobrou. Tchau! Nossa, velho. E fique com essa imagem amaldiçoada do Wayne Kenny. O Wayne Kenny West é para acabar com o universo.